Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 4, o nosso tema é a presença de Deus no deserto. Irmãos, que bênção! Nós vemos um Deus que no deserto guiava o povo com uma coluna de fogo e a nuvem à noite, a coluna de fogo durante o dia, meus irmãos, a coluna de fogo durante a noite e a nuvem de dia, meus irmãos, fazendo com que o povo não tivesse, nem sentisse frio, porque no deserto faz muito frio à noite, e nem sentisse muito calor durante o dia, como no deserto faz muito calor. Irmãos, nós vemos aqui no nosso texto áureo, nosso texto do dia que está em Números 9:22, diz assim: ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha, 2 dias ou um mês ou um ano ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela partiam. Então, a nuvem ficava ali. Quando a nuvem ela se deslocava, eles sabiam que eles tinham que se deslocar. Então havia todo um preparo, desmontava o tabernáculo para que pudesse seguir a nuvem. A nuvem podia ficar um ano, podia ficar um dia, 2 dias, um mês no mesmo lugar. Então eles só podiam sair quando a presença de Deus, que simbolizava naquela nuvem, saísse. A nossa síntese: a presença de Deus no meio do povo era a garantia de segurança, alegria e descanso, pois caminhar pelo deserto envolvia correr perigo dos mais diversos. Irmãos, Deus Todo-Poderoso, que mandou aquele povo sair do Egito, que guiou aquele povo até a travessia do Mar Vermelho, é o mesmo Deus que cuidou do povo durante 40 anos. Então veja que o povo, ele era um cuidado especial que Deus tinha com o povo, porque quando Deus chama, Deus se responsabiliza. Deus mandou eles saírem de lá, para eles peregrinarem no deserto, para eles caminharem no deserto, é porque Deus ia se responsabilizar. O nosso texto bíblico, Números 9, do 15 ao 22. No dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem cobria de noite e havia aparência de fogo. Então, de dia era uma nuvem para poder, no caso, não permitir que os raios de sol pegassem o povo sentir muito calor, e à noite existia uma coluna de fogo, onde aquecia o povo. Versículo 21. Porém era que quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam. Que de dia quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Então a nuvem determinava se eles deveriam ficar, se eles deveriam partir, ou seja, a nuvem simbolizando a presença de Deus. Então eles sabiam, quando a nuvem começava a se deslocar, eles deveriam se deslocar porque era a presença de Deus mandando eles irem. Porque há muitos perigos no deserto, muitas dificuldades no deserto, e Deus, sabendo disso, sabe o momento de eles partirem e o momento de eles esperarem. Tópico 1. A nuvem e a coluna de fogo. Parte 1. A presença contínua. Quando o povo levantou o tabernáculo, o qual foi feito conforme o modelo dado por Deus no Monte Sinai, a nuvem da presença do Senhor surgiu gloriosamente. Então, a partir do tabernáculo, o desenho que Deus deu para Moisés, que o povo contribuiu, que o povo fez, a partir daquele momento, a nuvem foi constituída como a presença de Deus, que mandava eles ficarem ou que mandavam eles prosseguirem. Eu não li a introdução aqui, porque a introdução vai falar basicamente da caminhada de Deus, da caminhada deles com Deus, da caminhada deles na presença de Deus. Irmãos, que glorioso! Eu fico abismado com certas coisas, porque como Deus ele cuida da gente. Às vezes a gente não entende quando Deus manda a gente ficar, quando Deus manda sair, que a gente não sabe os perigos que existem do outro lado. A gente acha que é sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito, mas Deus fala para a gente esperar ou para a gente caminhar, porque Ele quer nos ensinar, porque Ele quer nos abençoar, porque Ele quer nos livrar das coisas, e às vezes é o Deus que manda. E então Deus mandou esta nuvem. O mover, parte 2, o mover imprevisível. O texto de Números 9, 17 ao 23 fala a respeito do mover imprevisível de Deus, representado nos deslocamentos da nuvem e da coluna de fogo. Irmãos, era imprevisível, eles não sabiam quando ela ia se mover. Deus não falava para Moisés: olha Moisés, daqui a 3 dias a nuvem vai se mover. Não, eles podiam estar ali de repente, no caso, nunca ficava desapercebido, né? Daqui a pouco a nuvem começava a se mover. E outra coisa, quando a nuvem se movia, era tocado a trombeta tocava, simbolizando que eles deveriam partir daquele lugar para um outro lugar onde Deus mandava parar. A nuvem parava e eles sabiam que ali
deveriam fazer acampamento. Parte 3. A obediência voluntária. Deus estava treinando os israelitas para que eles, com alegria, aprendessem a obedecer ao Senhor. Irmãos, era um, como aqui está falando, era um treinamento, né? O comentário da revista está simbolizando como se fosse um treinamento para aquele povo. Quando Deus mandar o povo ir, o povo vai. Quando Deus manda o povo ficar, o povo fica. O povo deveria estar sempre debaixo da total dependência de Deus, tanto para ir, quanto para ficar, quanto para fazer qualquer coisa. O que Deus queria era um povo totalmente dependente da sua presença. Totalmente. Então Deus estava treinando este povo para que o povo pudesse ser dependente de Deus, dependente da soberania de Deus, dependente da presença de Deus. Era isso que Deus estava requerendo do povo, que o povo devia ter uma consciência de dependência. E aqui, no tópico 2, o início da caminhada, a ordem para marchar. Deus possui um aguçado senso de beleza e organização. Entretanto, esse traço de seu caráter justifica-se não apenas pela estética e estratégia de suas determinações, mas sobretudo em face do grande amor pelo seu povo. Irmãos, Deus, o amor de Deus era tão grande por aquele povo que Deus teve um cuidado especial, como nós já falamos. E aqui, o Senhor mandou fazer 2 trombetas de prata, uma sofisticada obra de arte, ou seja, para tocar a trombeta, para avisar para o povo que deveriam caminhar, como nós comentamos, que deveriam caminhar, que deveriam prosseguir. Agora vocês vão, agora vocês esperam, agora vocês vão, agora vocês esperam. Ou a nuvem ia seguindo, de repente a nuvem parava e eles sabiam que tinha que parar ali, fazer acampamento e esperar. Quando a nuvem partia, deveriam partir. Ou seja, é a presença de Deus, eles na dependência da presença de Deus, dependentes, totalmente dependentes da soberania do Senhor. Parte 2, a confiança no líder abalada. Em meio a tantas demonstrações eloquentes de cuidado de Deus, percebe-se que uma falta de confiança do líder, Moisés, pois convidou Obabe, seu cunhado, para guiar o povo nos caminhos do deserto. Irmãos, nós vemos aqui que Moisés ele tomou uma atitude assim meio que de não confiante em Deus, porque Obabe ele conhecia o deserto e Moisés convidou este homem para que pudesse guiar o povo, no caso, para que o povo pudesse guiar por alguns caminhos do deserto, para que o povo não viesse a se perder ou acontecer qualquer coisa, porque ele estava até um pouco de temor, mas não tinha nuvem, não tinha presença de Deus. Por que Moisés foi chamar Obabe? Na verdade foi um ato ali errado de Moisés de chamar aquele homem, foi uma falha dele e Deus, claro, no caso compreendeu a preocupação de Moisés e a falta de fé de Moisés acerca de guiar o povo, porque se Deus tinha enviado a nuvem, que simbolizava a sua presença de dia e de noite para guiar o povo, por que ele chamou aquele homem? Será que ele pensou que um dia a nuvem podia se dissipar e ele ficar sozinho no deserto? E às vezes a gente pensa assim também. Às vezes a gente pensa que a gente vai ficar sozinho e o Deus que nos guiou até determinado momento não vai guiar mais a nossa vida e a gente precisa de um subterfúgio para poder guiar a nossa vida. Então aqui Deus, não que Deus puniu Moisés, mas não era da vontade de Deus que aquele homem guiasse o povo, porque Deus queria total dependência do povo para com ele. O pecado da murmuração. Na caminhada dos hebreus pelo deserto, o Senhor sempre esteve presente cuidando do seu povo. Mas como visto anteriormente, é inevitável que as fraquezas, existissem. As pessoas estavam fracas, às vezes ficavam desesperadas. Poxa, quando vai chegar essa terra? Quando a gente vai desfrutar dessa terra? Quando nós vamos entrar nessa terra? O povo não entrou na terra antes por culpa deles mesmos, por causa que ficaram murmurando e reclamando daquilo que Deus tinha tirado. Deus tinha libertado eles e eles estavam murmurando e reclamando da libertação do Senhor. É meio incoerente, porque eles deixaram de ser escravos de uma terra, porque agora Deus ia dar um país para eles, Deus ia dar uma terra para eles. Eles não seriam mais escravos, eles seriam donos da terra. E aqui nós vemos que houve um pecado muito terrível de murmuração. Irmãos, uma das coisas que Deus abomina é a murmuração, é a ingratidão do seu povo. E nós vemos que Deus puniu, muitas pessoas morreram nessa caminhada do deserto. Daqueles que saíram do Egito, que entraram na terra prometida, só 2 entraram na terra prometida dos que saíram do Egito, só Josué e Caleb. Então nós vemos como foi, Deus teve que ter paciência com este povo. Deus levanta, tópico 3, Deus levanta cooperadores. A carga, Deus viu que a carga era muito pesada
né? Deus viu que... Deus viu não, Deus sabia, né? E nós vemos que Moisés, ele realmente sentiu o peso. E Deus mandou ele designar homens para que pudesse ajudá-lo, auxiliá-lo acerca de como deveria tratar com o povo. Algumas divisões foram criadas para quê? Para poder atender os casos. Porque onde existem pessoas, existem casos, existem dificuldades, existem discussões, existe disse-me-disse, então ali também existia. Então algumas coisas, meus irmãos, nós vemos que Deus constituiu para Moisés para quê? Para que o povo pudesse estar melhor organizado. E aqui não foi diferente, né? Na caminhada com Deus pelo deserto, a cada dia os limites humanos são testados. O grande Moisés, que pouco tempo antes tinha convidado o ar para ser seus olhos na peregrinação, tinha plano até para quando Deus falhasse na orientação, como nós já falamos. Agora pense em desistir do ministério, ou seja, acha que é muito pesado o cargo dele, né? Achou que é muito pesado. Ele concluiu: eu sozinho não posso levar este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se eu tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Então Moisés ficou preocupado. Meu Deus, mas isso aqui é muito pesado para mim. Como é que eu vou administrar todo este povo, administrar tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos? Moisés teve o ato errado de colocar o Bab e agora ele estava desistindo. E aí Deus, como aqui está falando no 2, divide a carga. Então Deus designou a Moisés colocar homens das 12 tribos para que pudesse ajudá-lo a levar esta carga, para que pudesse ajudá-lo a carregar este fardo que era tão pesado. Moisés sentiu o peso, meus irmãos. Todos nós sentimos o peso quando a responsabilidade é muito grande para conosco. Nós sentimos o peso, não há jeito, não tem jeito. Pouco tempo depois houve o episódio das codornizes, o primeiro teste dos 70 líderes. Deus é bom e fiel, pois certamente se Moisés estivesse sozinho nessa nova e grave situação, ele teria sucumbido. Ou seja, Deus viu que os limites de Moisés, Deus sabia que os limites de Moisés não era limitado, como nós sabemos. Moisés, o homem mais manso da terra, que a Bíblia está descrevendo, e agora nós vemos um homem que está meio que sem paciência das coisas. Então Deus coloca para quê? Para que ele pudesse administrar as coisas. Por isso que Deus às vezes permite coisas nas nossas vidas e coloca pessoas na nossa caminhada para quê? Para nos ajudar a administrar as coisas de Deus. Então aqui não foi diferente, né? Deus designou alguns homens e ajudaram Moisés a fazer o que deveria ser feito. Insubmissão, parte 3. Moisés, depois de ter a carga administrativa aliviada pelos 70 líderes chancelados por Deus, viu ruir os apoios mais importantes que tinha, o de Miriam e Arão. Então ele teve muito problema. Um dos problemas maiores, eu acho que uma facada nas costas de Moisés, foi a rebelião de Miriam e de Arão. Naquele episódio, quando Miriam fica leprosa e Arão fica temeroso, então nós vemos que ali Deus estava falando com Moisés, claro, e Moisés muito decepcionado porque Miriam e Arão viraram as costas para ele, estava traindo ele no caso, falando mal dele por trás, né? Essa é a grande realidade. E Moisés, claro, tinha colocado toda a confiança nos seus irmãos, agora irmãos mesmo, né, que eram irmãos de sangue de Moisés, agora eles estavam se rebelando contra Deus, ensino insubmissos com Moisés. Por que falo Deus? Porque Deus constituiu Moisés como líder daquele povo. E quem se rebela contra o líder de Deus, que Deus constituiu, está se rebelando contra o próprio Deus. Miriam ficou leprosa por causa dessa insubmissão ao líder. Ferir o princípio da autoridade e submissão, desobedecendo à liderança, não é uma atitude sábia e prudente. Ainda que existam ponderações de natureza administrativa e consideradas, ou seja, além daquilo que eles tivessem motivos para falar, deveriam ficar quietos. Mesmo com motivos para dizer alguma coisa, não deveriam dizer nada. Então Deus estava falando que quem constituiu Moisés ali foi o próprio Deus. Então eles deveriam respeitar isso e saber que quem colocou foi Deus e eles não deveriam ter nada a ver com isso. Então eles se rebelaram, foram indo insubmissos com Deus e nós vemos o que aconteceu. E agora a nossa conclusão. A maior consolação que os israelitas poderiam ter no deserto era a certeza da presença contínua de Deus com eles. E o Senhor demonstrou inequivocadamente tal realidade, através da nuvem ou de uma coluna de fogo, que nunca abandonaram o povo. Mesmo diante dessa certeza, tanto os líderes quanto o povo cometeram erros, os quais não ficaram impunes, servindo
isso de exemplo para a igreja odierna, ou seja, é um exemplo para nós. A murmuração desagrada a Deus, a insubmissão aos nossos líderes desagrada a Deus, a rebelião contra os líderes desagrada a Deus. Então nós vemos aqui que Deus quer que a gente venha a ser submissos, mesmo que às vezes a gente não concorda, mas se foi Deus que constituiu, amém. Se você não estiver contente, vai para outra congregação, mas nunca tenha um ato de rebelião contra esse ou aquele líder. O interessante é nós refletirmos acerca da palavra de Deus, ser obedientes da palavra de Deus e, consequentemente, aos nossos líderes. Claro, nem tudo, né, meus irmãos? A gente sabe que se for alguma coisa antibíblica, claro que não deve proceder. Mas o que Deus manda nós fazermos é sermos fiéis a Deus. Deus guiou no deserto, Deus cuida de nós, Deus manda fazer, faça. Deus não mandou fazer, não faça. Deus mandou caminhar, caminhe. Se Deus não mandou não caminhar, não caminhe. Porque a nuvem, ela ia, o povo deveria ir onde a nuvem fosse. E nós temos que ir onde a presença de Deus nos manda ir. Amém? Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe. Fique na paz. Deus abençoe.